Existe alguém que, mesmo distante, continua vivendo dentro da sua mente. Alguém cujo nome aparece de repente nos seus pensamentos quando você menos espera. Alguém que surge no silêncio da madrugada, em uma música aleatória, em uma rua qualquer, em um detalhe pequeno que aparentemente não teria motivo algum para despertar lembranças. E talvez o mais estranho não seja lembrar dessa pessoa. Talvez o mais estranho seja perceber que, mesmo depois de tanto tempo, existe algo dentro de você que ainda parece conectado a ela. Você tenta seguir em frente, ocupa sua mente, muda a rotina, conhece novas pessoas, cria novas distrações. Mas, de alguma forma, algo sempre faz essa pessoa voltar. Então uma pergunta silenciosa começa a surgir dentro de você. Por quê? Porque algumas pessoas entram na nossa vida e saem sem deixar rastros, enquanto outras parecem deixar marcas tão profundas que continuam existindo dentro de nós mesmos quando já não estão ao nosso lado? E se aquilo que você sente não fosse apenas saudade? E se existisse algo acontecendo em um nível muito mais profundo do que você imagina? Porque a maioria das pessoas acredita que tudo pode ser explicado de maneira simples. Dizem que é apego, dizem que é carência, dizem que é dependência emocional, dizem que você apenas precisa esquecer e seguir em frente. Mas e se a resposta não fosse tão superficial assim? E se algumas conexões humanas não fossem apenas encontros comuns entre duas pessoas? Carl Jung acreditava que certas relações possuem uma força invisível capaz de tocar regiões profundas do inconsciente. Segundo sua visão, algumas pessoas não entram em nossa vida apenas para viver momentos ao nosso lado. Algumas chegam para despertar partes adormecidas da nossa alma, partes que talvez nem soubéssemos que existiam. E é exatamente por isso que certas conexões parecem carregar uma intensidade impossível de explicar racionalmente. Você sente algo, mas não consegue traduzir em palavras. Mas existe um sinal silencioso que quase ninguém percebe. Existe uma diferença profunda entre sentir falta de alguém e estar ligado emocionalmente a essa pessoa de uma maneira muito mais intensa. Existe uma diferença entre apego emocional e algo que pode transformar a forma como você vê a si mesmo, o amor e até o próprio destino. E se você entender essa diferença, talvez enxergue sua própria história de uma maneira completamente diferente. Porque talvez a pergunta nunca tenha sido: por que não consigo esquecer essa pessoa? Talvez a verdadeira pergunta seja muito mais inquietante. O que exatamente essa pessoa despertou dentro de mim? E a resposta pode mudar tudo o que você acreditava até hoje. E antes de continuarmos, se esse tema já despertou algo dentro de você, se em algum momento dessas palavras você sentiu que parecem estar descrevendo a sua própria história, deixe seu like e se inscreva no canal. Porque aqui nós mergulhamos nas profundezas da mente humana, nos mistérios das conexões emocionais e nos ensinamentos de Carl Jung para entender aquilo que muitas vezes sentimos, mas não conseguimos explicar. E me conta nos comentários: existe alguém que, mesmo distante, continua aparecendo dentro dos seus pensamentos? Porque sua história pode ser mais comum e mais profunda do que você imagina. Porque algumas pessoas desaparecem facilmente da nossa memória? Porque certos rostos, certas conversas e certos momentos simplesmente se dissolvem com o tempo, como pegadas apagadas pela maré? E por que outras pessoas parecem desafiar todas as regras da lógica? Pessoas que permanecem vivas dentro de nós mesmos depois da distância, do silêncio e até do fim. Talvez você já tenha feito essa pergunta olhando para o teto durante a madrugada, tentando entender por que alguém continua ocupando um espaço tão profundo dentro da sua mente. E o mais estranho é que, muitas vezes, não estamos falando da pessoa que passou mais tempo conosco. Não estamos falando necessariamente do relacionamento mais longo ou da história mais intensa.
Às vezes, foi alguém que apareceu por pouco tempo, alguém que entrou na sua vida quase como um vento inesperado e, ainda assim, deixou uma marca impossível de ignorar. É justamente isso que torna tudo tão confuso, porque a lógica diz que o tempo deveria determinar a intensidade das lembranças. Mas o coração e o inconsciente parecem seguir regras completamente diferentes. Carl Jung acreditava que aquilo que nos impacta profundamente quase nunca acontece apenas na superfície. Segundo sua visão, existem projeções emocionais acontecendo silenciosamente dentro de nós. Sem perceber, projetamos em certas pessoas desejos ocultos, partes esquecidas de nós mesmos, sonhos não vividos e aspectos que estavam adormecidos em nosso interior. E quando isso acontece, deixamos de enxergar apenas a pessoa diante de nós. Passamos a enxergar algo muito maior. Jung chamava essas forças internas de arquétipos. São padrões universais que vivem no inconsciente humano e moldam a maneira como sentimos, desejamos e nos conectamos. Em alguns encontros, algo dentro de nós reconhece algo no outro antes mesmo que a razão consiga entender. É como uma sensação silenciosa de familiaridade, como se uma parte antiga da alma dissesse: "Eu conheço isso." E talvez seja por isso que certas conexões parecem tão intensas desde o começo. Então, talvez você não esteja presa à pessoa. Talvez esteja presa ao que ela despertou dentro de você. Talvez aquela presença tenha iluminado partes suas que estavam esquecidas. Talvez tenha despertado coragem, esperança, amor, intensidade ou até feridas que precisavam ser vistas. E é exatamente por isso que a ausência dessa pessoa parece tão pesada. Porque às vezes não sentimos falta apenas de alguém. Sentimos falta da versão de nós mesmos que surgiu quando estávamos ao lado dela. Mas existe algo importante que precisa ser entendido agora. Porque sentir algo profundo não significa automaticamente que existe um laço emocional irreversível. Nem toda conexão intensa foi criada para permanecer. Nem toda marca deixada na alma significa destino. E existe uma diferença silenciosa entre alguém que desperta algo dentro de você e alguém que realmente está conectado ao seu caminho de uma maneira muito mais profunda. E é exatamente aí que a próxima revelação começa. Existe algo curioso nas conexões que realmente nos marcam. Algumas pessoas entram na nossa vida e parecem tocar algo que estava adormecido há muito tempo. É difícil explicar porque acontece de maneira silenciosa. Não é apenas atração, não é apenas carinho. É como se a presença daquela pessoa abrisse uma porta interna que estava fechada há anos. De repente, sentimentos aparecem com intensidade, emoções ganham novos significados e partes da nossa própria personalidade começam a surgir de lugares que nem sabíamos que existiam. Carl Jung acreditava que o inconsciente é muito mais vasto do que imaginamos. A mente humana guarda emoções esquecidas, desejos reprimidos, medos silenciosos e versões inteiras de nós mesmos que permanecem escondidas abaixo da superfície. E algumas pessoas, sem sequer perceberem, parecem possuir a chave de acesso para essas regiões internas. Elas não criam algo novo dentro de nós. Elas apenas despertam algo que já estava lá, esperando o momento certo para aparecer. Dentro da psicologia junguiana, existe um conceito chamado sombra. A sombra representa tudo aquilo que carregamos dentro de nós, mas que raramente enxergamos claramente. Medos, feridas, desejos, inseguranças e até potenciais esquecidos. Quando uma conexão é intensa, essa pessoa pode acabar iluminando justamente essas regiões ocultas. E é por isso que algumas relações parecem provocar emoções tão contraditórias. Amor, medo, paz, ansiedade, conforto e inquietação ao mesmo tempo.
Jung também falava sobre anima e animus, energias internas que carregamos inconscientemente e que influenciam a maneira como nos relacionamos. Em alguns encontros, acontece uma identificação tão profunda que a sensação é quase inexplicável. Você olha para aquela pessoa e sente algo estranho, como se parte dela estivesse contando uma história que sua alma já conhecesse. E quando isso acontece, o impacto pode continuar mesmo na ausência. O corpo se afasta, o tempo passa, o silêncio chega, mas algo continua vivo. Mas ainda existe um detalhe que quase ninguém percebe, porque muitas pessoas confundem intensidade emocional com profundidade verdadeira, confundem saudade com conexão rara, confundem vazio com destino. Só que existe um comportamento específico, um sinal silencioso que denuncia quando aquilo vai além da simples atração e revela algo muito mais profundo. E talvez seja justamente esse sinal que você nunca percebeu até hoje. Mas então surge a pergunta mais importante de todas: como reconhecer quando existe algo realmente profundo acontecendo? Como perceber quando uma conexão foi além do comum? A verdade é que laços emocionais intensos raramente chegam fazendo barulho. Eles quase sempre começam de forma silenciosa. O primeiro sinal costuma ser uma sensação difícil de explicar racionalmente, uma familiaridade inexplicável. Você conhece alguém e, mesmo sabendo que aquela pessoa acabou de entrar na sua vida, algo dentro de você reage como se já a conhecesse há muito tempo. Não existe lógica, não existe explicação clara. Apenas uma estranha sensação de proximidade, como se aquela presença não fosse totalmente nova para a sua alma. Depois começam os pensamentos constantes. E não estamos falando apenas de lembrar de alguém porque sente saudade. Existe uma diferença enorme, porque aqui não é apenas a pessoa que volta à sua mente, é a sensação que ela despertou. Você está trabalhando, assistindo algo, caminhando ou ocupado com qualquer outra coisa e, sem aviso, aquela lembrança surge novamente. E quanto mais você tenta entender por que isso acontece, mais percebe que não está escolhendo pensar. Simplesmente acontece. Como se algo dentro de você continuasse tentando mostrar uma mensagem que ainda não foi compreendida. E então aparecem as coincidências. Ou pelo menos aquilo que parecem ser coincidências. Você escuta o nome daquela pessoa várias vezes no mesmo dia. Encontra músicas que lembram momentos vividos, pensa nela e, inesperadamente, algo relacionado surge diante de você. Carl Jung chamava esse fenômeno de sincronicidade. Acontecimentos aparentemente sem ligação racional, mas carregados de significado emocional profundo. E quando isso acontece repetidamente, a mente começa a questionar: será apenas acaso ou existe algo mais acontecendo por trás do que consigo enxergar? Mas talvez o sinal mais forte não esteja na pessoa, talvez esteja em você, porque algumas conexões provocam transformações emocionais profundas. Elas mudam sua maneira de pensar, sua forma de enxergar o amor, suas inseguranças, seus medos e até a relação que você possui consigo mesmo. Você percebe mudanças internas acontecendo silenciosamente. E é nesse ponto que Jung faz uma observação poderosa. Nem toda conexão intensa é amor, porque intensidade e profundidade não significam necessariamente a mesma coisa. Algumas conexões aparecem para despertar. Algumas entram na nossa vida para revelar partes escondidas da nossa alma, para nos empurrar em direção a mudanças que talvez nunca aconteceriam sozinhas. E talvez seja exatamente por isso que certas pessoas parecem deixar marcas tão profundas. Mas existe algo ainda mais poderoso do que todos esses sinais juntos. Algo que quase ninguém percebe e que pode revelar se essa conexão realmente ultrapassou os limites do comum.
Existe um ponto delicado que quase ninguém percebe quando vive uma conexão intensa. Muitas pessoas acreditam que sofrer muito por alguém é prova de amor profundo. Quanto maior a dor, maior a importância daquela pessoa. Quanto maior a ausência, maior a conexão. Mas Carl Jung observava algo diferente. Nem toda intensidade emocional significa destino. Porque algumas vezes, o que parece amor pode ser apenas medo disfarçado. E entender essa diferença pode impedir que alguém passe anos preso a uma história que nunca foi feita para ser sua morada. A dependência emocional costuma deixar sinais silenciosos. Ela nasce da ansiedade constante, do medo de perder, do vazio que parece surgir quando a outra pessoa se afasta. Existe uma necessidade permanente de respostas, atenção e presença. É como sentir que sua paz depende do comportamento do outro. Você começa a viver esperando mensagens, procurando sinais, imaginando cenários e tentando controlar aquilo que não consegue controlar. Aos poucos, a conexão deixa de trazer liberdade e passa a gerar aprisionamento. Mas uma conexão profunda funciona de maneira diferente. Ela não destrói sua identidade. Ela não faz você desaparecer dentro da presença do outro. Pelo contrário, ela provoca transformação, expansão emocional, crescimento e despertar interno. Você começa a enxergar novas possibilidades, descobre forças que não sabia possuir e percebe mudanças acontecendo dentro de si. Mesmo que a relação enfrente distância ou dificuldades, algo continua empurrando você para mais perto de quem realmente é. Carl Jung acreditava que aquilo que é verdadeiro não aprisiona. O que é real não exige que você abandone sua essência para manter alguém ao seu lado. O que é real não cria uma prisão emocional baseada no medo, porque relações construídas apenas na necessidade criam dependência, mas conexões que tocam a alma despertam evolução. Elas podem trazer dor, podem trazer desafios, mas também trazem crescimento. E aqui surge uma revelação poderosa. O que é verdadeiro transforma. Talvez o maior sinal de uma conexão profunda nunca tenha sido a intensidade da saudade ou a força da atração. Talvez o maior sinal esteja na pessoa que você se tornou depois desse encontro. E aqui está a pergunta que muda tudo. Porque a resposta dela pode revelar algo que você nunca percebeu até agora. E agora chegamos à pergunta que talvez seja a mais difícil de responder. Uma pergunta simples na aparência, mas profundamente inquietante quando toca algo dentro da alma. Se essa pessoa desaparecesse completamente hoje, o que permaneceria dentro de você? Pare por alguns segundos e permita que essa pergunta atravesse suas defesas. Não pense na ausência. Não pense nas mensagens, nos encontros ou nas lembranças. Pense apenas naquilo que continuaria existindo dentro de você mesmo se essa pessoa nunca mais voltasse. Porque muitas vezes acreditamos que estamos sofrendo pela perda de alguém, quando na verdade estamos tentando compreender aquilo que mudou dentro de nós depois desse encontro. Algumas pessoas chegam e silenciosamente alteram a maneira como enxergamos o amor, a vida e até nossa própria identidade. Elas nos fazem questionar antigas certezas, quebram barreiras emocionais e despertam sentimentos que pareciam adormecidos. E mesmo quando a presença delas desaparece, as mudanças permanecem. Talvez você tenha se tornado mais forte. Talvez tenha aprendido a reconhecer feridas que antes ignorava. Talvez tenha descoberto medos escondidos ou percebido o quanto desejava ser amado, visto e compreendido. Talvez tenha começado a enxergar padrões que repetia há anos sem perceber. Porque algumas conexões não deixam apenas saudade. Elas deixam crescimento, novas percepções e um despertar emocional que continua acontecendo muito depois do fim. E aqui
existe uma virada que muda completamente a forma de olhar para tudo isso. Talvez o laço nunca tenha sido sobre possuir alguém. Talvez nunca tenha sido sobre manter aquela pessoa ao seu lado para sempre. Porque às vezes passamos tanto tempo tentando entender se alguém era nosso destino que esquecemos de observar aquilo que essa conexão veio despertar dentro de nós. Talvez o verdadeiro propósito nunca tenha sido permanência. Talvez tenha sido transformação. E talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas entram na nossa vida e deixam marcas impossíveis de apagar. Porque algumas chegam para despertar partes esquecidas da alma, para abrir portas internas que estavam fechadas há muito tempo. E talvez, no fim de tudo, a pergunta nunca tenha sido sobre quem essa pessoa era para você. Talvez tenha sido sobre algo muito maior. Talvez tenha sido sobre revelar quem você realmente é. Talvez, neste exato momento, você esteja percebendo algo que passou despercebido durante muito tempo. Talvez tenha passado meses, ou até anos, acreditando que a dor existia apenas porque alguém foi embora. Talvez tenha acreditado que o vazio vinha da ausência daquela pessoa. Mas depois de tudo o que vimos até aqui, uma possibilidade silenciosa começa a surgir. E se a história nunca tivesse sido apenas sobre ela? E se aquilo que mais marcou você não fosse a presença que entrou na sua vida, mas a parte de você que despertou quando ela apareceu? Carl Jung acreditava que alguns encontros possuem uma função muito maior do que simplesmente permanecer. Nem toda pessoa chega para construir uma história eterna. Algumas chegam para abrir portas internas. Algumas aparecem para iluminar sombras, revelar desejos escondidos, despertar coragem, mostrar feridas que precisavam ser curadas e trazer à superfície partes da nossa essência que estavam esquecidas. E talvez seja exatamente por isso que certas pessoas deixam marcas tão profundas, porque não tocaram apenas o coração, tocaram a alma. Talvez você tenha chamado de saudade aquilo que, na verdade, era transformação acontecendo dentro de você. Talvez tenha chamado de perda aquilo que era crescimento. Talvez tenha chamado de destino aquilo que era despertar. Porque algumas conexões possuem uma estranha missão. Elas nos desmontam para reconstruir algo maior. Elas quebram versões antigas de quem éramos para revelar versões que ainda não conhecíamos. E talvez a maior verdade seja esta. O amor mais profundo não é aquele que faz você esquecer quem é. É aquele que faz você se encontrar. Porque aquilo que é verdadeiro não cria correntes. Não transforma amor em prisão. Não pede que você abandone sua essência para continuar existindo. O que é real expande, transforma e aproxima você de si mesmo. Então, quando este vídeo terminar, não leve apenas uma pergunta sobre alguém com você. Leve uma pergunta sobre si mesma, porque talvez a verdadeira questão nunca tenha sido: essa pessoa era destinada para mim? Talvez a pergunta que realmente importa seja: quem eu me tornei depois que ela entrou na minha vida? Porque algumas pessoas não entram no seu caminho para serem o seu destino. Entram para revelar o destino que existia escondido dentro de você.